galerinha do Emancipa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui de volta para te mostrar mais uma vez que química é possível. E hoje vamos falar de um assunto super bacana, que são as leis ponderais. Não sabe o que é isso? Não sabe para onde vai? Tá com medo dos cálculos? Não precisa ter medo, gente. Vem comigo. Então, pessoal, para a gente de fato entender o que são essas leis ponderais, a gente precisa saber que são duas leis que regem as reações químicas, ou seja, toda reação química deve obedecer a essas leis. Mas primeiro, o que de fato consiste uma reação química? Bom, reação química é um fenômeno químico, é uma transformação que a matéria sofre alterando a sua composição e, consequentemente, formando novas substâncias. Indícios de que uma reação química está acontecendo podem ser identificados, como por exemplo, se eu tiver alteração de cor depois de um determinado fenômeno, isso é um indício de que há uma reação química. Se eu tiver a produção de gás, isso também é um indício de que está acontecendo uma reação química. E um exemplo de reação química que a gente tem aí e vê no nosso dia a dia é a formação de ferrugem em cima das estruturas metálicas, né? Então, a ferrugem nada mais é do que a oxidação daquele metal porque ficou exposto ao oxigênio do ar. Tranquilo? Outro exemplo de uma reação química é quando a gente pega um copo com água e coloca dentro dele um comprimido efervescente. O que vai acontecer? O comprimido vai se dissolver e bolhas de gás começarão a ser formadas, porque novas substâncias estão sendo formadas ali. Então, aquele processo trata-se de um fenômeno químico. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, foca aqui no fenômeno químico, a formação de novas substâncias. Então, novas substâncias precisam ser formadas para que aquele fenômeno seja dito um fenômeno químico ou uma reação química. Mas a gente vê muito nos livros por aí que a reação química ela tem uma estrutura para a gente escrever, né, na linguagem química. E como que funciona essa estrutura? Bom, ela é composta por dois membros. A gente tem o primeiro membro, onde ficarão os reagentes, e o segundo membro, onde ficarão os produtos. Reagente é toda aquela matéria que vai sofrer a transformação, é o que vai ser consumido durante a reação química. E produtos é tudo aquilo que vai ser formado depois que o fenômeno químico acontece ou durante o acontecimento desse fenômeno químico. Gente, não significa que eu sempre vou ter muitos reagentes e muitos produtos. Pode ser que eu tenha um reagente e vários produtos, ou vice-versa, ou pode ser que eu tenha sim muitos reagentes e muitos produtos, tá? Não tem regra para isso. Vai depender do tipo de reação que está acontecendo, que é um assunto que a gente vai tratar posteriormente. E a primeira lei ponderal que a gente vai estudar é a lei de Lavoisier. Gente, essa lei também é conhecida como lei da conservação da massa. Lei da conservação da massa. Vou pôr aqui embaixo, hein? Lei da conservação da massa. Gente, é isso mesmo. Bora interpretar o que essa lei está dizendo. Conservação da massa. Bom, Lavoisier, ele fez uma determinada experiência. Ele pegou uma determinada matéria, colocou dentro de um recipiente e colocou em cima de uma balança para ferir a sua massa. Anotou a massa e aí, depois, em um recipiente fechado, ele colocou essa matéria para queimar. Tá. Depois que essa queima foi concluída, ele voltou com esse recipiente e os produtos obtidos e colocou novamente na balança. O que Lavoisier então concluiu? Que em um recipiente fechado, a reação química que se processa, ela se processa mediante a conservação da massa. Ele aferiu na balança que a massa dos reagentes seria igual à massa dos produtos. Logo, intitulou a sua lei como Lei da Conservação da Massa. Lavoisier fala que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é justamente isso que vai acontecer. Os átomos presentes nos reagentes, eles vão se reorganizar para formar novas substâncias, de modo que, uma vez acontecida em recipiente fechado, a massa deve se conservar.
Bom, a gente precisa muito frisar isso, que a lei de Lavoisier só é válida para reações que acontecem em ambientes fechados. Mas por que em ambientes fechados? Porque, por exemplo, pessoal, se eu tiver uma reação química que tem como produto um gás, como é o caso da queima, se o recipiente não estiver fechado, esse gás vai sair para a atmosfera, né? Então a massa está sendo perdida para a atmosfera, logo ela não se conserva. Então é importante a gente colocar isso na cabeça. Lei de Lavoisier, lei da conservação da massa, válida somente para reações que acontecem em ambientes ou sistemas fechados. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, se eu tenho uma reação química, vamos supor que eu tenho um reagente A e um reagente B, coloquei os dois para reagir, né? Misturei dentro de um único recipiente. Eles vão reagir de modo que os seus átomos vão se reorganizar, formando então uma substância C. Se eu colocar 10 gramas de A para reagir com 2 gramas de B, necessariamente, se essa reação estiver acontecendo em sistemas fechados, a massa obtida do produto C tem que ser exatamente de 12 gramas, porque a massa deve se conservar. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então é isso, é simplesmente isso que a lei de Lavoisier vem dizer pra gente. Não esqueçam, hein? Lei da conservação das massas, válida somente para ambientes fechados. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a lei de Proust. A lei de Proust ela é definida como lei das proporções constantes. É isso mesmo, né? Proust fala que toda reação química, para acontecer sem excessos, ela deve seguir uma proporção constante, ela tem uma proporção constante. Então, eu costumo dizer com meus alunos que é tipo uma receitinha de bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, se lá na receita fala que a gente precisa de 2 xícaras de trigo e de 4 ovos, 2 para 4 é a proporção entre trigo e ovos. Tranquilo? Então, a mesma coisa acontece nas reações químicas. Caso ao fazer esse bolo você queira dobrar o tamanho dele, você pode dobrar somente a quantidade de trigo? Não, senão seu bolo vai dar errado, né? Então a gente precisa dobrar todos os ingredientes que compõem esse bolo. Então, se eu preciso dobrar a receita, eu vou utilizar 4 xícaras de trigo e então para 8 ovos. Tranquilo? A proporção ela foi mantida. Eu alterei as quantidades, mas sem alterar a proporção. Então é isso que a lei de Proust vem dizer. Então tomemos como exemplo aqui a reação de síntese da amônia, né? Eu tenho gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando a molécula de amônia. Então, vou colocar alguns números aqui à frente dessas moléculas, mas não se preocupem. Esses números, eles são chamados de coeficientes estequiométricos e eles são utilizados para balancear a nossa reação química, ou seja, para que ela aconteça sem excessos e de forma completa. Tranquilo? Mais na frente a gente vai aprender como que faz o balanceamento dessas reações químicas. Mas voltando aqui à lei de Proust, onde eu não coloquei nada, significa que o coeficiente estequiométrico é 1. Mas o que significam esses coeficientes estequiométricos? Eles significam a quantidade de moléculas de cada substância que estão participando dessa reação. Então, a produção de amônia, ela acontece de forma completa e definida por essa proporção, em que 1 está para 3 está para 2. O que significa isso? Significa que eu tenho uma molécula de nitrogênio, mas como o nitrogênio é um gás diatômico, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, considerando que cada nitrogênio é uma bolinha preta, eu tenho 2 bolinhas pretas. Quantas moléculas? Uma só. Então tá aqui uma molécula de N2. Aqui eu tenho H2, considerando o hidrogênio como a bolinha roxa, H2, 2 bolinhas grudadas. Quantas moléculas? 3. Então, aqui eu também tenho 3 moléculas. E com isso, eu formo, então, 2 moléculas de amônia. Tranquilo, pessoal? Vamos supor que agora eu queira obter 4 moléculas de amônia. Quais são as quantidades de hidrogênio
e nitrogênio que eu vou precisar. Então, a gente vai observar o que aconteceu com esse coeficiente. De 2, ele virou 4. A gente sabe que a proporção aqui é o dobro, né? Então, quer dizer que esse coeficiente ele foi dobrado. Então, se eu quero obter o dobro da quantidade de amônia, eu preciso ter o dobro da quantidade de todos os reagentes. Então, todas essas quantidades aqui devem ser multiplicadas pelo mesmo fator. Então, eu preciso colocar para reagir 6 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas, vamos pôr roxo para ficar tudo bonitinho, e 2 moléculas de nitrogênio, de N2. Beleza. Então, gente, a proporção ela foi mantida. As quantidades foram alteradas, né? Mas a proporção foi mantida. A gente pode dizer, então, que 1 está para 3, está para 2, assim como 2 está para 6, está para 4. Eu dobrei essas quantidades. Mais uma vez que eu dobro todos os ingredientes, a proporção é mantida. Tranquilo, pessoal? Vamos considerar um outro exemplo aqui com a mesma reação, só que agora trabalhando essa quantidade em massas. Vamos supor que a reação é definida nessa proporção, em que 28 gramas de nitrogênio reagem com 6 gramas de hidrogênio para produzir 34 gramas de amônio. Vamos supor agora que eu queira produzir 102 gramas de amônia. Gente, não preocupa, caso vocês não consigam visualizar de maneira direta a proporção entre 34 e 102, as quantidades de hidrogênio e nitrogênio necessárias, elas podem ser obtidas por regra de 3, que nada mais é do que o conceito de manter a proporção, né? Beleza, então se eu quero descobrir a quantidade de nitrogênio que eu preciso para produzir essa quantidade de amônia, eu vou relacionar essas duas substâncias através de uma regra de 3 simples, né? Então, eu quero relacionar quem? Nitrogênio e amônia. Então, eu vou pegar a proporção que eu já conheço e que é válida para essa reação. Eu sei que 28 gramas de nitrogênio, eu consigo produzir 34 gramas de amônia. Mas eu quero saber a quantidade de nitrogênio necessária para produzir 102 gramas de amônia. Tranquilo, pessoal? Então, realizando essa regra de 3, multiplicando o cruzado, 34 vezes Y é igual a 28 vezes 102. Então, Y é igual a 28 vezes 102 dividido por 34. Eu sempre gosto de colocar assim porque a gente pode estar simplificando esses fatores, tá? Então, eu vou simplificar 102 e 34. Primeiro, eu vou simplificar por 2. Aqui dá 51 e aqui dá 17. Eu já sei que 51 é múltiplo de 17 e dividindo um pelo outro eu consigo 3. Então, eu encontrei aqui que a quantidade de nitrogênio necessário é de 28 vezes 3. Então, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 84 gramas. Tá, então, para eu produzir 102 gramas de amônia, eu preciso, então, de 84 gramas de nitrogênio, que foi o valor que a gente encontrou aqui. Tranquilo, pessoal? Então, vou fazer do lado de cá, porque ele ficou um pouco apagadinho, né? Então, aqui, como resultado, eu vou ter 28 vezes 3, que dá 84 gramas, tá? Então, a quantidade de nitrogênio necessária é de 84 gramas. Gente, tá vendo aqui que quando eu simplifiquei 102 e 34, eu obtive a proporção de 3 para 1? O que significa isso? Significa que 102 é o triplo de 34. Então, se essa quantidade de amônia foi multiplicada por 3, todas as outras quantidades também devem ser multiplicadas por 3. Então, a quantidade de hidrogênio que eu vou precisar é de 18 gramas. Então, uma vez identificada a proporção entre dois valores para uma mesma substância,
essa mesma proporção deve ser aplicada a todos os demais ingredientes da reação e assim a gente consegue obter o resultado um pouco mais rápido. Mas não se preocupem, em casos em que vocês não conseguirem enxergar essa proporção, podemos utilizar a regra de 3 simples, como eu fiz aqui no exemplo, para obter esse resultado, tá? Acalmem o coração que vai dar tudo certo. Então, a lei de Proust é isso, pessoal. E é super importante a gente observar que essa reação química aqui, ela segue a lei de Proust, mas ela segue também a lei de Lavoisier, né? Como a gente disse, as leis ponderais, toda reação química deve obedecer a essas duas leis. Então, a gente observa que a lei de Lavoisier, lei da conservação da massa. Se essa reação acontecer em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula sobre leis ponderais. Vou estar deixando uma lista de atividades para vocês resolverem com questões de vestibular, inclusive do país, né? O que tiver do Enem que dá para resolver também com esses conceitos, eu vou estar colocando, tá? E aí, na nossa aula de amanhã, a gente tira todas as dúvidas. Eu estou sempre à disposição de vocês. Tranquilo? Muito obrigada. Um beijo e até amanhã. Química é possível.